Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam canceladas dos nossos pecados. Hoje, no primeiro dia do ano, comemoramos a festa, a solenidade da Santa Maria, a Mãe de Deus. Nossa Senhora é a Mãe de Deus. É o título maior que ela recebe, porque desse título provém os outros títulos. E por que a Igreja proclama Nossa Senhora como a Mãe de Deus? Em tempos atrás, um tal Diário começou a duvidar de Nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele era verdadeiro homem, se era verdadeiro Deus, começava a duvidar sobre a sua divindade, sobre a sua humanidade. Até que a Igreja, num concílio, definiu que Jesus Cristo é sim verdadeiro homem e é sim verdadeiro Deus. Terminando assim a heresia de Ário. Mas depois surgiu uma outra dúvida. Então, mas se ele é verdadeiro homem e se ele é verdadeiro Deus, então são duas pessoas? Se são duas pessoas, Nossa Senhora é mãe do Jesus homem, não de Jesus Deus. E aí também veio um concílio em que definiu que não tem como uma mãe ser mãe de duas pessoas, numa única pessoa. Ela é mãe de uma única pessoa, ela não é mãe da carne, do corpo. Ela é mãe de uma pessoa, e sempre existiu uma pessoa divina, que era o Verbo, que se fez carne e que habitou entre nós. Então, Jesus é verdadeiro homem, é verdadeiro Deus, e Nossa Senhora é, de fato, a Mãe de Deus, porque gerou Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Uma só pessoa, a pessoa que existiu desde sempre, o Verbo que depois se fez carne. E dessa forma, toda a Igreja, porque naquele tempo não existia divisão, não existiam os protestantes, não existiam também nem os ortodoxos. A Igreja era unida e na unidade da Igreja se proclamou que Nossa Senhora é, de fato, a Mãe de Deus. E nós vemos que ela é proclamada a Mãe de Deus por causa de Cristo. Quer dizer, ser mariano nos refere a Cristo. É por causa de Cristo que nós proclamamos Nossa Senhora como a Mãe de Deus. E qual o problema? O problema é que quando nós olhamos para Jesus, que nasceu,
nós podemos achar que ele era um homem. E talvez hoje nós sabemos que Jesus é Deus. Mas talvez hoje nós olhamos a ele mais como homem do que como Deus. E sendo homem, eu posso justificar as minhas ações. Eu posso transformar aquilo que ele fala naquilo que mais me convém. Eu posso mudar um pouco aquilo que a igreja pregou desde sempre, para atualizar, para que a igreja se torne uma igreja atual no mundo, que se transforme com o mundo. Se eu coloco Jesus como homem, eu posso fazer isso. Eu posso progredir, fazer com que a igreja se transforme pelos séculos e se adeque a toda a realidade da sociedade. Mas Jesus Cristo, ele é verdadeiro Deus. Ele é Deus. E não podemos esquecer disso. E ele sendo Deus, ele veio já para transformar a sociedade. Ele que deve transformar a sociedade, não a sociedade deve transformar aquilo que ele fala, aquilo que ele pensa e deve transformar a sua igreja. Porque ele é que é Deus, ele que conhece tudo. E nós somos apenas os filhos de Deus, que não é pouca coisa. Mas nós não vivemos como filhos de Deus. Diz Paulo que quando se chegou o tempo exato, o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho para nos tornar filhos de Deus. Para nos tornar filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros das promessas de Deus. Então, nós precisamos começar a agir como filhos de Deus para procurar adquirir a herança de Deus, as promessas de Deus. E não só pensar no bem-estar deste mundo, dessa terra. Não só nos adequar ao que a sociedade nos manda, nos pede, mas devemos ser filhos de Deus, imitar a Cristo, conhecer a Cristo, amar a Cristo. São Francisco de Assis, ele dizia que se nós procurássemos imitar Maria nos seus atos, se fizéssemos tudo por amor a Deus, nós estaríamos honrando e amando o seu Filho, Jesus Cristo. Nós estaríamos manifestando a nossa fé, o nosso amor, e estaríamos trazendo Cristo ao mundo, à nossa sociedade. É que nós não fazemos isso. Não fazemos nem as coisas de Deus com amor. Quantas vezes nós rezamos e nos custa ficar em oração? E quantas vezes nós nos deixamos levar pelo cansaço, pela preguiça, e não lutamos para que a oração esteja forte na nossa vida? Não é à toa que Nossa Senhora em Medjugorje, já desde 81, vem falando rezem, rezem, rezem. E ainda continue, rezem. Por quê? Porque desde 81 nós ainda não aprendemos a rezar, porque não é só o fato de rezar. Ela fala, rezem com o coração, com amor a Cristo, para encontrar a Cristo, para encontrar a vontade de Deus, para realizar na sua vida a vontade de Deus.
Rezem com amor, rezem com o coração. E Nossa Senhora vem fazendo essa escola de Medjugorje, ensinando todo mês, falando uma palavra todo mês, mas nós não escutamos. Nós escutamos, mas depois esquecemos, não colocamos em prática as palavras que ela nos diz. Deixamos sempre para depois. Eis que ela veio, nos trouxe Jesus porque amou a Deus. E é necessário amarmos a Deus. Nós vamos desejar a todos, e desejamos já desde já a todos, um feliz ano novo. As pessoas tocaram fogos de artifício, soltaram, fizeram barulho. Muitos estão na discoteca. Mas que ano novo nós teremos, se nós continuarmos sendo os mesmos? Se nós não procurarmos uma conversão, se nós não buscarmos uma vida de santidade, que feliz ano novo nós teremos? Apenas passaremos de um ano para o outro, mas continuaremos a viver a nossa mesma vida, sem mudança. Por quê? Porque não aproveitamos o tempo que Deus nos dá, o tempo que Deus nos deu. Como eu disse, muitos soltaram fogos, muitos estão em discoteca, em festas, que se tiverem com o coração em Deus, tudo bem, mas nós vemos aqui os pastores, eles que foram até Belém, encontraram o menino numa manjedoura, num lugar impróprio, porque a manjedoura é o lugar onde os animais comem, onde os animais fazem a sua refeição, e lá estava o menino. E eles, fala o que o Evangelho? Tendo visto, eles contaram o que aconteceu, que os anjos vieram e falaram. Os pastores foram lá ver um menino numa manjedoura. Não foram ver grandes coisas, não foram ver grandes acontecimentos. É claro que era um grande acontecimento, é claro que é o maior acontecimento, mas não é estrondoso, é uma coisa silenciosa, é uma coisa que não nos toca os olhos, se nós não olharmos com o olhar da fé. É uma coisa que passa despercebido, se nós não temos o olhar de fé. E o Senhor, Ele nos pede isso, que não precisamos ver tantas coisas extraordinárias nesse mundo, porque a maior coisa extraordinária que nós vemos acontece no altar. E quanto nós desvalorizamos o que acontece no altar, o sacrifício de Cristo. Quanto nós não entendemos o mistério que está na frente dos nossos olhos, em toda Santa Missa. E às vezes estamos atrás de tantos sinais, de tantos prodígios, de tantas coisas. Os pastores foram lá porque acreditaram na palavra do anjo. E nós acreditamos na palavra do Evangelho? Acreditamos na Sagrada Escritura? Acreditamos em nosso Senhor, que Ele é verdadeiro Deus? Porque senão, se nós formos atrás de coisas estrondosas, espantosas, vamos fazer como muitos, acreditar
nos mentirosos deste mundo, nos poderosos deste mundo. Vamos colocar nossa confiança nos poderosos deste mundo. Mas a única salvação, a nossa única esperança está aqui, em Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. É Ele que nós devemos dar a nossa vida por amor. É por Ele que nós devemos gastar a nossa vida, para recebermos a herança eterna, a herança prometida para os filhos de Deus. Por isso, irmãos, tenhamos um santo ano, nos convertendo todos os dias, procurando proclamar a este mundo, transmitir a este mundo a nossa fé, acreditando que esse menino que nasceu, ele é o único que pode nos dar a resposta, ele é o único que pode nos dar a salvação, ele é o único que de fato deu a vida por nós. Ele é o único que merece o nosso respeito, nossa admiração, nossa adoração e nosso amor. E principalmente a nossa obediência. Que nós possamos transformar a nossa vida, deixar Deus transformar a nossa vida. Acreditar nas graças de Deus e bendizer, pararmos de ficarmos reclamando, mas abençoar. O Senhor Deus, Ele diz, abençoe os filhos de Israel, porque eu derramarei as suas bênçãos. Nós esquecemos de nos abençoar uns aos outros, de proclamar as bênçãos entre nós. Que nós possamos confiar mais em Deus, que tem tudo nas suas mãos, e possamos nós entregar a nossa vida a Ele, deixar Ele conduzir a nossa vida, para que a nossa vida de fato melhore, para que a nossa vida de fato tenha sentido, para que a nossa vida de fato cresça nesse mistério de Deus. E quando não entendemos muito bem as coisas, nós fazemos como Maria, guardar tudo no coração, sabendo e tendo a certeza de que o Senhor está no controle de tudo. Que o Senhor nos ajude, que nós de fato busquemos a santidade neste ano novo. Procuremos mudar um pouco a nossa vida, buscar caminhar mais para Deus, para que dessa forma Cristo seja cada vez mais amado, pelo menos por nós que somos católicos. Que o Senhor nos ajude a testemunhar esse amor que nós recebemos do Senhor, que nos ajude a compreender e que nós possamos de fato testemunhar Jesus Cristo para as pessoas que nós conhecemos.